Abra a tua Bíblia no Salmo 91. Hoje nós estamos começando a campanha Vencendo o Dia Mau, sobre os 7 livramentos de Deus. Vencendo o Dia Mau. Salmo 91, nós vamos ler do verso 1 até o verso 3. Espera aí que... Todos já pegaram? Todos já acharam o Salmo 91? Uma das partes mais conhecidas da Bíblia, né? O Salmo 23 e o Salmo 91. Diz assim, a minha tradução: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem eu confio, pois Ele me livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Amém? Assente-se, por favor. Atualizando a ideia do autor aqui, sobre o autor, a tradição diz que esse salmo aí, ele foi feito por Moisés e quem compilou foi Davi. Na prática, é uma sugestão, um apontamento de estudos. Mas ele nos traz a ideia central de que Deus é onipotente, que Deus pode todas as coisas. E esse Deus que pode todas as coisas é o Deus que cuida de nós a todo momento. Mas que isso tem um efeito realmente transformador quando nós aprendemos e nós adquirimos o hábito de ir até Deus em relacionamento. Presta bem atenção. Esse hábito de ir até Deus em relacionamento define desertos na nossa vida. O hábito de ir até Deus transforma desertos em oásis. Transforma momentos difíceis em verdadeira superação. Hoje, muitos aqui não sabem o que é um laço do passarinheiro. Alguém aqui na sua mocidade já caçou passarinho ou não? Levanta a mão. Tem alguns aqui. No quartel você aprendeu a fazer isso também, não? Tem alguém que aprendeu no quartel? Aprendeu? Era coisa de piazada mesmo, né? Olha só. Então tá. Hoje em dia, não há necessidade. Isso aí era mais gente que não... era para comer, né? Agora, tinha gente que era mais falta de empatia por animais ou coisa desse tipo. Só para dizer que caçou, que pegou. Hoje em dia, no ditado popular, diz molecagem. Mas, quando Davi ele compilou, ou possivelmente ele escreveu esse salmo baseando-se no que Moisés tinha escrito, era uma linguagem muito comum. Era basicamente uma armadilha com uma isca. O passarinho cobiçando aquele alpiste que estava ali no centro, do laço pequeno, ele se distraía ali com o alimento e o passarinheiro, que pacientemente observava aquilo, puxava a cordinha e o laço prendia pelo menos uma das patas, uma das pernas do passarinho. Olha só. Então o objetivo era prender o pássaro, para várias finalidades. Às vezes queria colocar o pássaro em uma gaiola, para que o pássaro começasse a cantar e a pessoa pudesse ouvir o canto do pássaro de manhã, enfim. O outro objetivo era se alimentar do pássaro também, né, do passarinho ou do pássaro, mas com certeza o passarinho ele ficava nessa finalidade à mercê de quem o capturava. E o primeiro ponto que me chama a atenção aqui é que há muitas pessoas que estão enlaçadas por esse laço. Mesmo dentro da igreja, mesmo sendo pessoas boas, mesmo sendo pessoas de fé. Esse passarinheiro representa Satanás. E essa pessoa nem se deu conta disso. Está vivendo uma vida de armadilha, uma vida presa, e não se deu conta disso. Com uma religião inoperante dentro de si,
Laço do passarinheiro é quando a gente tenta consertar uma situação ou arrumar uma situação, sair de uma situação e não consegue. Quanto mais a gente tenta arrumar, desembaraçar a situação, pior fica. Eu não sei se alguém que já foi preso, mas a algema, quando vai no pulso de alguém, quanto mais a pessoa tenta se soltar, o que acontece? Mais apertada ela fica. Quando se lança uma rede em alguém, quanto mais a pessoa se debate ali, mais embolada ela fica. A areia movediça também é assim. Não é verdade? Quanto mais a pessoa ela se movimenta para sair, o efeito é contrário. Mais aquilo puxa ela. É como se fosse isso. Por mais esforço que a pessoa tente sair de alguma coisa, mais ela afunda. E é impressionante como as pessoas vivem nessa realidade, muito bem amarradas por tanto tempo. É humanamente impossível sair dessa situação. Às vezes isso envolveu até magia negra, envolveu até feitiços pesados, envolveu até uma maldição que veio de pais, ou seja, como for. Como assim, pastor? Eu não acredito. Eu vi na internet aquele blogueiro lá, que nem sabe de onde veio, do que é, e ele usou um versículo isoladamente, e ele disse que não existe maldição hereditária. Olha, meu irmão, eu tenho mais de 20 anos de fé. Eu tenho mais de 18 anos vai fazer que eu dou aula de Bíblia. E eu vou falar uma coisa para você. Como que não existe esse tipo de maldição? Se o próprio Jesus fala. Como que não existe? Na Bíblia mesmo fala que a maldição vai até tal geração. Isso é um ataque espiritual, uma crise, uma tendência. Que isso existe na questão espiritual e também existe na questão educacional, cultural. Se você criar o filho no ambiente, como que ele não vai falar aquela linguagem? Me diz. Cria o filho no meio de bebidas alcoólicas ali, bebendo junto e coisa e tal, para ver se isso não vai acontecer com ele. Então a libertação ela acontece em duas instâncias. É impressionante. Por isso precisa ter um despertar em tudo isso. Alguns sintomas, eles são curiosos dentro dessa situação do laço do passarinheiro. Algumas coisas são curiosas. Presta bem atenção. Você fala uma coisa e a pessoa entende outra coisa. Olha só, é o problema da comunicação. Isso é, fica toda atrapalhada. É um desentendimento só. Você falou normal com a pessoa e a pessoa se sente ofendida. Mas não é uma situação isoladamente que acontece, outra. É uma rotina. E cada vez vai apertando mais, cada vez vai embolando mais. Ou qualquer ambiente que você se apresenta, parece que algumas rixas começam a acontecer. Do nada você se envolve numa confusão. Do nada. Parece que alguém, olha a expressão, parece que alguém invoca com você. Parece que alguém... Aí você começa a escutar esses coaches aí, meia tigela, que eu não vou generalizar, é lógico que não, mas começa a escutar alguns coaches meia tigela, e essas pessoas começam a falar que, você já viu falar, você é o vagalume, as serpentes perseguem, eu tenho inveja da tua luz, e começa a ouvir essas coisas, e você não se toca de algumas coisas espirituais, é só inveja daquelas pessoas porque eu tenho um brilho, é só inveja porque eu sou líder, é só inveja porque eu sou bonito, bonita, é só inveja porque... E não está percebendo o laço nisso aí, inclusive. Cuidado. Tá? Do nada, você consegue arrumar confusão sem perceber, até tentando fazer coisa boa. Você não procura confusão, mas ela te procura. Outra coisa são acidentes constantes. Vira e mexe, vive caindo, se ralando, dente quebrando, doença aparecendo, acidentes de qualquer tipo, objetos que se quebram, a pessoa não consegue avançar, quando não é uma coisa é outra. É impressionante. Quando não é uma coisa é outra. Impressionante. O propósito de uma magia é ir destruindo uma pessoa até a sua morte. Às vezes você dorme, descansa.
e está cansado, e está cansada, e está num desgaste absurdo. Olha como é que está a tua vida, às vezes, enrolado. Olha como está a tua vida, às vezes, sufocado, preso. Tudo vira confusão. Primeiro ponto, então, é a identificação disso, desse laço. Você conhece alguém assim? Pode ser que seja você, ou pode ser que seja alguém, porque nós conhecemos muitas pessoas, que a pessoa está tão envolvida em algo, que a cegueira doma as suas escolhas. É impressionante isso. Segundo ponto que me chama a atenção. Em Provérbios 26, versículo 2, diz assim: como ao pássaro o vaguear, como a andorinha o voar, assim a maldição sem causa não virá. Isso é, o mal precisou de uma porta para entrar e usar alguma isca. Às vezes a isca veio em uma alternativa recreativa, às vezes. Alguém apresentou algo, às vezes. Já reparou que tem pessoas que não conseguem vir no culto? Quando não é uma situação, é outra. Quando não é uma coisa ruim, é uma coisa muito boa. Mas quando não é uma coisa ou outra, e essas pessoas não conseguem enxergar o âmbito espiritual. Tem gente que não consegue se envolver com nada que é de Deus direito. Já reparou nisso? Às vezes a isca, ela vem de uma situação ou outra, mas essa pessoa às vezes não percebe do tamanho da brecha que a falta de envolvimento traz. Ao tamanho da brecha que usar termos em palavras traz. O que Jesus disse? Não é o que entra pela boca. O que está dizendo lá? Não é o que entra pela boca. O mal. Você lembra do versículo? Mas é o que sai pela boca que vai atrair maldição. Olha só. Então, existem pessoas que ficam usando termos em casa. Para o marido, para a esposa, para os filhos. Palavrões, gestos. Há pessoas que os seus orifícios só entra aquilo que não presta. Tá? Então, presta bem atenção. Isso é, o mal precisou de uma porta para entrar e usou alguma isca. Às vezes, a isca veio em uma alternativa recreativa, como eu falei, ou alguém apresentou algo. E hoje você está preso, às vezes, em alguma droga, mas acha que não, acha que você consegue ir controlando, administrando. Às vezes você pode estar viciado na pornografia e acha que consegue ir administrando. Às vezes você está viciado em qualquer outra coisa. Mas talvez em uma crise conjugal alguém apresentou alpiste a você e hoje você está com uma perna presa e não consegue se movimentar. Talvez a cobiça foi tamanha, baseando-se na sua infância, cheia de dificuldade, que você se aproveitou das finanças de alguém. E até hoje você tem dificuldade de mexer com dinheiro alheio ou com bens alheio. Tem o que nós chamamos de mão leve. Ou dificuldade de pagar alguém. Dificuldade de acertar. Talvez você não se percebeu ouvindo, não parou para se ouvir, ou seja o que for. E hoje a sua língua tem uma extrema necessidade de contar tudo o que você vê ou o que acha. Isso já meteu você em muita confusão. Eu vou falar num sentido amplo. Talvez você está com uma perna presa em falsas doutrinas que escravizam você. Acha que você só pode falar com Deus se você tiver um pano em cima da cabeça. Acha que você só pode falar com Deus se você estiver de joelho. Ou que alguém não vai para o céu porque usa bigode. Acha que você não é recebido por Deus em oração, ou seja, o que for, porque você cometeu algum erro no passado. Não tem uma ótica paterna de Deus em nenhuma instância.
está preso em falsas doutrinas, está preso em promiscuidade, está preso sempre em doenças. Mas pastor, eu estou na igreja hoje e tal, mas nessa gaiola, olha só, nessa gaiola, uma reclamação é um canto para Satanás. Você conhece alguém que é viciado em reclamar? Já reparou nisso? Quando a pessoa chega em casa, já vai começar a procurar coisa para reclamar. Conhece alguém assim, não? A hora que chega em casa, olha, eu estou falando isso aqui. Olha lá, estou falando. Olha isso aqui. Porque se não foi eu? Porque isso. Quando não tem o que reclamar, vai procurar alguma coisa. A gente precisa fazer tal coisa, né? Porque se não sou eu? Quem de nós, quem nunca? Mas se tornar viciado em reclamar pode ser um cântico dentro de uma gaiola para Satanás. Eu não estou falando reivindicar algo bom, eu não estou falando o fato de você reivindicar direito ou tomar postura. Não é isso, não. Nós temos que tomar certas posturas, sim. O que eu estou falando de alguém que está enlaçado em algo que não consegue sair, isso é um pesadelo. Alguém que não é ouvido mais, que está morrendo e ninguém escuta. Tá? Bem, se você confessou e confessa os seus erros a Deus e muda as atitudes, Hebreus 8, versículo 2, a parte B diz que Deus te perdoa e joga os seus pecados no mar do esquecimento. Meu irmão, como uma empresa é lançada num arquivo morto, porém Satanás também tem um arquivo vivo ali. Ele sabe qual é o meu e o seu passado. Ele sabe o seu ponto fraco. Ele sabe onde é o espinho que ele pode querer cutucar na carne. A parte mais frágil da sua vida. Qual é a parte mais frágil da sua vida? É quando falam dos meus filhos. A parte mais frágil da minha vida, pastor, é quando falam do meu cabelo. A parte mais frágil da minha vida é quando toca no dinheiro, no ministério, na minha vaidade. Quando alguém fala que eu sou feio. Qual que é a parte mais frágil da sua vida? É exatamente o que Satanás vai tentar cutucar para desestabilizar você na sua fé. Então é na cobiça. Se eu colocar esse laço aqui, vai ser facinho de puxar. E aí? Uma pessoa com fome é uma pessoa muito carente, tá? Então, nós devemos sempre nos policiar nisso. Então, isso é o alpiste. Isso é o alpiste. Se você colocar alpiste por um leão comer, ele não vai se interessar. Se você colocar carne para ele, ele vai se interessar. O que cobiça os teus olhos? O que cativa o teu entendimento? O que prende você? O Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32 diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade não significa o caminho mais fácil, não significa o caminho mais difícil. A verdade significa o caminho que leva a um resultado bom. Negar a si mesmo significa sair da zona do conforto. Negar a si mesmo significa confiar em Deus. Assumir a cruz significa fazer isso por alguém. Assumir a cruz significa fazer isso por alguém. Jesus, ele já abriu essa gaiola. Ele veio mostrar o caminho para mim e para você. Ele veio aqui para nos abrir essa gaiola. E o Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 16, olha só que interessante que diz ali. Versículo 16, diz assim: indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num... É isso mesmo. No sábado, na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram um livro do profeta Isaías, e abriram o livro, e achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo Jesus fechado o livro,
devolveu-o ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Olha que tremenda autoridade de Jesus. Hoje se cumpriu a Escritura. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Hoje se cumpriu isso. Se cumpriu em quem? Em Jesus. Jesus abriu a porta da gaiola, Jesus soltou o laço do passarinheiro, e Jesus hoje, Ele nos convida a passar por essa porta. Jesus nos dá a liberdade, a graça de voar nele. Amém? Esses dias eu conversava com um casal e eles me relataram que há uns 15 anos atrás, mais ou menos 10, 15 anos atrás, eles estavam numa vida muito errada. Eles eram cativos de um monte de coisa, até que a Escritura se cumpriu na vida deles. E eles saíram daquela vida. Mas a porta da gaiola ainda está aberta. O laço do passarinheiro ainda está armado. Ali, lá. Eu sou liberto em Cristo. Eles, vocês, são libertos em Cristo. Mas ainda há áreas da minha vida que eu preciso ser liberto. Há áreas da sua vida que eu preciso ser liberto. Até o último dia da minha vida. A última coisa que eu preciso ser liberto, no último momento da minha vida, é da fé. Como assim, pastor? Porque vai existir um dia que eu não vou precisar mais da fé, porque estarei com o próprio Deus. A fé é necessária para hoje. Eu preciso exercitar a minha fé. E você precisa entender os passos que vai dar. Esses dias eu estava conversando com o pastor Elcio, ele já esteve pregando aqui, o presbítero Elcio. Ele ficou 12 anos no crack. E hoje, fazem mais de 20 anos que ele é liberto. E ele ajuda comunidades terapêuticas. Eu estava conversando com um pessoal quinta-feira, e eu não lembro quem ali que eu estava conversando, na mesa da comunidade terapêutica. Eu falei: olha, Carlos, eu nunca fumei crack, eu nunca cheirei cocaína. Eu, na minha adolescência, antes de vir para a igreja, acho que eu dei um trago numa maconha, cigarro de maconha, 2 vezes. Também não achei graça nenhuma naquilo. Mas eu fumava cigarro. Chegou uma época que eu fumava 2 carteiras no dia. Né? Quando eu ia para essas baladas, esses lugares, cheguei a fumar 4 carteiras. E bebia. Mas também não era aquele de doar sangue para carralco. Tinha muito medo de ficar sem consciência. Né? E era isso. Mas quando eu estava falando, eu acho engraçado. Eu falei assim, eu acho engraçado algumas pessoas aqui dentro da comunidade terapêutica, porque eles acham que eles não precisam estar aqui. Eu vejo alguns que estão há 3 meses, 2 meses, e eles chegam e falam: eu não preciso disso aqui, eu não preciso estar aqui. E eu digo para eles: eu preciso estar aqui. Eu que nunca usei crack, eu que nunca cheirei, eu preciso estar aqui, porque eu tenho um princípio ativo disso. Eu preciso estar ajudando, eu preciso estar fazendo, eu preciso continuar libertando. Então eu posso ser salvo, mas a minha mente tem que ser liberta de muitas coisas, que muita gente ainda não acordou para isso. Está entendendo? Meu irmão, tudo isso, essas pessoas foram libertas, tudo isso, porque se refugiaram no esconderijo do Altíssimo. Isso começou na oração e começou no ombro de alguém. Eu sou resultado da oração de alguém. Alguém intercedeu, alguém pediu por mim. Alguém me carregou no ombro em oração. Alguém negou a si mesmo e carregou uma cruz que estava escrito o meu nome, que era para eu estar nessa cruz. Que Jesus, Ele já carregou a nossa cruz, porém, Ele usa alguém para nos puxar para fora da gaiola. E nós devemos ter muito respeito por essas pessoas, porque um é o intercessor, outro entrega a mensagem, outro ajuda a puxar, outro ajuda a sustentar a própria cruz. Nós precisamos ter a humildade. E o terceiro ponto que me chama a atenção em tudo isso,
A vigilância deverá ser dobrada, pois existem laços ocultos que Deus só nos mostra o livramento. A Bíblia nos conta no livro de Esther que por cobiça, por inveja, por maldade, Amã ou Ramã foi arrogante e construiu uma forca na intenção de manipular o rei da Pérsia, Assuero, para enforcar o judeu Mordecai naquela forca. Você conhece a história, possivelmente. A finalidade de Ramã era exterminar o povo judeu que estavam cativos na Babilônia. E uma reviravolta de toda aquela situação, quem acaba enforcado ali é o próprio Ramã, porque o rei descobriu, através da sua amada Esther, que era judia, ele não sabia, tudo aquilo que havia se tramado. Deus livrou Mordecai, que nem sabia do nível das coisas que estavam acontecendo, porque ele não se dobrou naquelas mentiras. Ela não se dobrou naquelas mentiras, mas ali eles viram uma forca que estava preparado para eles. Jeremias capítulo 5, versículo 26 e 27 diz assim: porque entre o meu povo se acham perversos, cada um anda espiando, como espreitam os passarinheiros. Como eles dispõem armadilhas e prendem os homens, como a gaiola cheia de passarinhos são as suas casas, cheias de fraude. Por isso se tornaram poderosos e enriqueceram. Cuidado, meu irmão. Não se baseie em imagens para se tornar decisões. Para se tomar decisões. Não se baseie em imagens. O inferno, ele é horrível. Então, Satanás deixa o caminho do inferno muito bonito. Muito bonito. Eu estava vendo sobre a explicação essas estatísticas que eles pegam de votação na política. É interessante isso, né? Segundo tal empresa de estatística, tantas pessoas vão votar em tal candidato e tantas pessoas vão votar em tal candidato. Meu irmão, olha só, presta bem atenção. Eu vou fazer uma pesquisa aqui com vocês. Tá? Aí eu chego no meio da igreja e eu pergunto para a igreja aqui, quem vai votar em Satanás? Agora, se eu chegar num templo satânico e perguntar quem vai votar em Satanás, quantas pessoas que terão ali? No Brasil, nós temos uma estatística das cidades, municípios, que partidos políticos tiveram 85% dos votos. Aí eu faço pesquisas nesses lugares. E eu digo que tal candidato, que nem aparece nas ruas, está ganhando. E algumas pessoas vão se intimidando. As coisas mais lógicas. Quando eu falo que nós temos que ter vigilância redobrada, é que muitos de nós não têm ideia do tamanho da forca que nos espera na frente, se a gente não se posicionar com sabedoria hoje. Por isso, vigilância redobrada. Pastor, mas eu estou em dia, eu estou bem, eu estou tranquilo, olha a minha vida, eu estou em santidade, eu já cumpri a minha parte na sociedade. Você está enganado porque você está vivo. Está enganado, meu irmão, porque você está vivo. E a minha falta de envolvimento e posição vai gerar sofrimento e isso vai me alcançar. Por isso o posicionamento de hoje. Enquanto eu e você estamos vivos, Deus nos convoca para uma batalha. Enquanto eu e você estamos vivos, Deus nos chamou para a batalha. Porque o dia que eu não me envolver em batalha, pode acontecer como aconteceu com Davi. Ele já era rei, ele estava tranquilo, todo mundo em batalha, mas aquele ano eu já batalhei demais, já guerrei, já fiz tudo isso, esse ano eu vou ficar em casa. Levantou em uma tarde, viu o que não era para ver, pensou o que não era para pensar, fez o que não era para fazer, e aquilo acabou em algo muito ruim. Porque ele não assumiu a postura de guerreiro, ele foi feito para ser frente de batalha. Cuidado com essa arrogância. Cuidado, Carlos, de achar que você não precisa estar em comunidade terapêutica, levando a mensagem do Evangelho. Gente, eu estou nas comunidades terapêuticas, a minha esposa sabe disso, e quem está comigo, me acompanha sempre, sabe? Às vezes eu tenho que sair de lá para ir para o carro, dormir. De tanta batalha que tem interna, você fica
e de gente que se expulsa demônios lá, a rotina, a batalha é constante, pessoas que moravam na rua. Isso é uma rotina, é um campo evangelístico gigantesco, absurdo em tudo isso. O jogo é terrível. E enquanto eu estou ali, eu tenho que ser luz ali. Você está entendendo? E quem está ali também, de alguma forma. Mas as retaliações satânicas, elas tentam contra a saúde, contra as finanças, contra aquilo que você tem, contra tudo. Mas Deus, Ele te dá a vitória. Agora, se você recupera... A pessoa, não, eu não vou nem me meter nisso, né? Porque eu não quero... É mais ou menos assim, a pessoa está falando para Satanás, eu não quero confusão, tá, capeta? Então, você fica na tua, eu fico na minha, tá bom? Só quero ficar aqui na minha zona de conforto, tá bom? Meu irmão, você é guerreiro de frente de batalha. Ou você é um missionário, ou você é um impostor. Deus está chamando para reeducar, Deus está chamando para batalhar, Deus está chamando você para carregar a cruz para alguém, Deus está chamando você para puxar alguém para fora dessa gaiola, para fora desse laço. Você está entendendo? Pare com esse egoísmo, pare com esse medo, pare com essas coisas. Porque Deus chamou você para uma grande obra. Você vai orar por alguém para que essa pessoa seja liberta desse laço. Para que esses olhos sejam abertos. Para que essa pessoa esteja livre. Por exemplo, por trás da droga ninguém presta. Por trás da promiscuidade todo mundo está cativo e perdido. Está entendendo? Você pensa assim, como é que pode essa pessoa ter tanta habilidade, ter um trabalho de qualidade, sabe trabalhar e não vai para frente? É gente que não paga. É a empresa que falha e o camarada está lá. O que acontece? Você está entendendo o que eu estou falando? Você vai entrar no mundo espiritual batalhando pela vida de alguém. E a partir desse momento nós vamos dar o primeiro passo. Pastor, eu vou jejuar essa semana por esta causa, por essa pessoa, por essa situação. Eu vou me abdicar de alguma coisa durante essa semana. Mas todo dia, pela manhã, você vai fazer isso. As mensagens serão entregues de manhã mesmo, estará no Facebook de manhã. Só que você tem que dar um ok lá. Dá um ok, dá uma curtida, dá uma mãozinha, qualquer coisa. Você está dentro desse propósito, sinalize. Amém? Sinalize. Você acha que é engraçado? Engraçado não, desculpe, constrangedor. Eu vejo às vezes alguém postar uma foto errada lá na internet, tem um monte de curtida e de adolescente, gente sem noção. Aí alguém posta alguma coisa legal, legal, não curte, não. Nós precisamos dar voz àquilo que é correto, meu irmão. Portanto, eu quero chamar você para esta campanha hoje, para que alguém seja livre do laço do passarinheiro. E durante a semana nós vamos interceder por isso todos os dias. Você conhece alguém que precisa ser liberto de algo? Tem alguma área da sua vida que precisa ser liberto? Nós vamos ligar os céus agora. E Jesus disse que aquilo que for ligado aos céus será ligado na terra. Você vai entrar nesse campo espiritual de batalha. Amém? De Deus. Vamos orar? Na medida em que eles foram colocando as mãos, você já vai poder dobrar o teu joelho e colocar isso aqui debaixo do teu joelho. Tudo aquilo que começa no joelho, continua de pé. Isso, rapidamente. Deus Todo-Poderoso e Fiel, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, nós somos muito gratos ao Senhor, porque o Senhor nos deu essa ciência, esse entendimento, essa revelação da Tua Palavra, e que hoje nós podemos ser livres do laço do passarinheiro, porque o Senhor abriu essas cadeias, porque o Senhor despedaçou os ferrolhos de ferro, porque o Senhor abriu portas que nós mesmos não tínhamos condições de abrir, Pai. No nome de Jesus, eu quero pedir ao Senhor que a Tua graça seja derramada sobre cada pedido de oração que foi escrito ali, que foi anotado. O Senhor conhece aqueles nomes. Talvez Satanás, Pai, os demônios, por algum feitiço, amarraram alguma área da vida dessa pessoa. Encontraram brecha por algo que essa pessoa às vezes ridicularizou ou não deu tamanha importância. No nome de Jesus Cristo, Pai, envia os Teus anjos agora
Envia, Pai, o poder do céu, o poder que levantou aquelas pessoas que eram paralíticas, o poder, Pai, que ressuscitou Lázaro, o poder, Pai, que curou, meu Deus, e deu vida àquelas pessoas que o Senhor deixou registrado na Tua palavra, a sogra de Pedro. Oh Espírito Santo de Deus, o mesmo poder que no dia de Pentecostes, Pai, revestiu a igreja de poder, no nome de Jesus, manifesta a Tua graça nesse pedido de oração. Olha os nomes destas pessoas, Pai, abra os olhos espirituais para que vejam, abra, Pai, o entendimento para que perceba, para que a humildade venha dirigir os passos do Senhor, para que de alguma forma sejam conduzidos pela fé na Tua palavra, sejam guiados pelo Senhor, Pai, pela Sua voz, ó Espírito Santo. Pai, no nome de Jesus, se revela a essas pessoas. Nós estamos pedindo o derramar do Teu poder libertador, para que esses feitiços caiam por terra. Talvez o nome de alguém estava na boca de um sapo, talvez o nome de alguém estava enterrado em algum cemitério, Pai, em algum lugar, talvez estava em algum lugar cativo, representando por um boneco, ou seja que for. Pai, em nome de Jesus Cristo, tira agora, liberta agora, corta agora as correntes que prendiam essa pessoa. Talvez era um comportamento hereditário, um comportamento que desrespeita os pais, um comportamento, Pai, que desonra, um comportamento, meu Deus, de dívidas, um comportamento de vícios, um comportamento de abandono. O Senhor sabe de todas as coisas. Também, Pai, queremos pedir ao Senhor que aquelas pessoas que eram presas, Pai, pelo misticismo, pelo gnosticismo, que tiveram decepções religiosas, pessoas que eram presas, Pai, ou por o que chamam de simpatia, horóscopo, seja o que for, Pai, que tenham a mente libertas, aquelas pessoas que têm um excesso de desconfiança, alguém, Pai, com o coração preso na desconfiança, no medo, alguém atormentado, Pai, por sensações de traição, sensações de perca, sensações, Pai, pessimistas, de que vai faltar. Pai, liberta essa pessoa nesse instante. Deus Todo-Poderoso e Fiel, vem com a Tua graça abundante e faz desenvolver a folhagem, faz gerar frutos em abundância, contendo outras sementes. Pai, derrama poder, meu Pai, poder explosivo, poder gigantesco, poder em proporção, derrama adoção, derrama, Espírito Santo, o Teu poder glorioso, batiza com Teu Espírito Santo, alastra as fronteiras, meu Deus Todo-Poderoso, envolve nas Tuas manifestações, alastra, Pai, a Tua bandeira, em nome de Jesus Cristo, Pai, aumente a intensidade da fé, o sabor do Teu reino, em nome de Jesus Cristo, manifesta a Tua cura sobre essa pessoa que sempre estava pesado em enfermidade, essa pessoa limitada em enfermidade, meu Pai, que em nome de Jesus Cristo, o Senhor intervenha com o Teu fogo abrasador, Pai, com a chama do Espírito Santo, e venha libertar poderosamente essa pessoa. Ah, meu Deus, se alguém tinha a língua desenvolvida por palavras malditas, por um pessimismo, por um vício em reclamação, em nome de Jesus Cristo, Pai, que essa pessoa seja liberta no seu coração. Ah, Pai, porque a boca fala do que o coração está cheio, no nome de Jesus. Oh, Pai, faz o mar se aquietar, os ventos cessarem e a serenidade tomar conta deste coração, meu Deus, em palavras proféticas, em palavras, Pai, que ligam coisas boas, coisas do Teu reino, em nome de Jesus Cristo, Pai.
tudo isso que nós estamos colocando debaixo dos nossos joelhos, nós cremos, Pai, que foi ligado ao teu altar. Assim, Pai, nós já te agradecemos pelas respostas, agradecemos ao Senhor pelo testemunho que podemos contar sobre tudo isso, e o testemunho que essas pessoas irão contar futuramente. Liberta essas pessoas, estende a tua qualidade sobre tudo isso, pois assim nós te agradecemos, em nome de Jesus, e todos digam amém. Graças a Deus.